O assunto é na tela da Band. Bom, já está aqui comigo o doutor Gabriel Tomasetti, advogado. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite, a gente falar sobre a questão de voos, mas antes, cumprimentá-lo e dizer que é um dia importante. Nós estamos comemorando 109 anos da capital do estado. Muitos avanços, mas também a gente tem dificuldades, né? A exemplo do assunto que a gente vai debater agora, né? Exato, Adilson. Eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui na Band. E eu estava reparando justamente nisso, né? Falando aí com tanta empolgação da nossa capital, uma capital maravilhosa, convidando o pessoal para vir para o estado. E aí, não tem voo, como é que a gente faz? Está bem difícil. Mas o prefeito teve uma atuação bem firme nesse sentido. Estou à disposição para a gente trocar essa ideia, Adilson. Perfeito. Doutor, daqui a pouco a gente fala sobre os desdobramentos a respeito da ação que foi movida e parece que tem audiência amanhã, né? Aqui na capital, justamente provocando meios para encontrar soluções. Mas como é que tem sido a vida do cidadão aqui da capital e de todo o estado? Porque a consequência, os desdobramentos afetam a população como um todo, depois desses cancelamentos dos voos que nós tínhamos aqui. Já eram poucos e aí ficou pior ainda. Realmente, a gente costuma se referir ao assunto como caos aéreo, porque já eram poucos, como você bem disse, Adilson, e agora ficaram mais reduzidos e mais caros. Então, as consequências, a gente fala que é o efeito cascata. Então, ela atinge a saúde, existem pacientes que precisam sair com urgência daqui de Rondônia, inclusive tem procurado e batido na porta, gritando socorro ao Ministério Público, à Defensoria Pública, pacientes que precisam de tratamento fora com urgência, não conseguem voos. Está afetando também a educação, a saúde. Evento do governo do estado foi cancelado com a justificativa da falta de voos, Adilson. Prejudicou o evento da OAB recentemente, teve um evento no Teatro Estadual nesse final de semana. Tudo isso dificulta a vinda de pessoas para cá, a saída a trabalho, a saúde, a lazer. Realmente está muito complicado, Adilson. Doutor, o que tem sido feito nos últimos tempos? Falamos muito sobre reuniões, debates, convocações, representantes das companhias, instituições. Você pode fazer para nós aqui um levantamento dos desdobramentos até agora? Olha, Adilson, existem vários órgãos que estão informando, que estão atuando. Essa atuação, esse gerúndio que vem ali desde o final de junho, ele ainda não se transformou em alguma medida efetiva. A gente não vê o PROCON multando, a gente não tomou conhecimento de uma representação contra os diretores da agência reguladora que estão sendo omissos, coniventes e até apoiando as companhias aéreas, isso precisa ser dito. A gente também não viu nenhuma outra ação mais enérgica, com exceção da ação civil pública movida pela prefeitura, Adilson. Então a gente esperava, não posso dizer, até mandaram aqui algumas perguntas e o pessoal dizendo muito em omissão, eu acho uma palavra muito forte, eu diria ineficiência e demora, porque esses órgãos são bem estruturados e são órgãos jurídicos, instituições que têm conhecimento jurídico, eles sabem que a forma de agir ela deve ser na mesma proporção da gravidade do problema, com velocidade e de forma jurídica, documentada, cobrar responsabilidade de uma maneira mais efetiva, Adilson. Perfeito. Paralelo a tudo isso que vem ocorrendo, naturalmente que as ações vão permanecer. A argumentação das companhias em cancelar os voos, né, em tirar definitivamente determinados voos aqui da capital do estado, se deu justamente alegando alto índice de ações. Mas as ações elas devem aumentar, porque o número de pessoas afetadas tem, consequentemente, sido muito maiores. Como é que está essa questão também, doutor? Isso é um ponto muito importante para ser trazido, porque assim, é um verdadeiro absurdo, uma aberração. Eu nunca vi acontecer isso em relação a nenhum outro estado. A gente acredita até que Rondônia está sendo cobaia de um movimento de desjudicialização, que é desincentivar o cidadão, o consumidor, a buscar os seus direitos. Isso é um absurdo sem igual. E com os cancelamentos de voos que foram vendidos, foram ofertados, foram contratados, isso está piorando e está acontecendo também a odiosa prática do overbooking, que significa vender mais assentos do que o número que realmente existe na aeronave. Aí a pessoa chega lá para embarcar e fica surpreendida. Então, a tendência é que aumente o número de consumidores buscando os seus direitos. Isso é muito importante a gente conversar com o telespectador para dizer... O errado é quem não busca, Adilson, é aquele cidadão que fica ali e aceita tudo calado. O consumidor que busca o seu direito,
ele está cobrando uma melhoria no atendimento, cobrando respeito. Então a tendência é que a situação se agrave e a gente espera que o judiciário haja com rigor, como sempre fez. O judiciário de Rondônia é rápido e eficiente e sempre foi um judiciário cidadão que reconhece o direito do consumidor e aplica indenizações em valores razoáveis para exigir respeito dessas empresas, Adilson. Doutor, em um determinado momento as companhias chegaram a usar o termo advocacia predatória. Isso é algo que, de certa forma, atinge o Poder Judiciário também. Como é que a senhora avalia esse tipo de posicionamento? Olha, isso é muito preocupante, Adilson, porque é preciso primeiro esclarecer para a população o que seria esse termo advocacia predatória que vem manchando e ofendendo a nossa honrosa profissão. Porque você, cidadão, só acessa o Poder Judiciário por meio de nós, advogados. A advocacia predatória, segundo essas empresas, é que o advogado está incentivando o consumidor a acionar a justiça. Ora, qual o problema disso? A gente está aqui numa televisão, tem merchan do mercado, tem merchan de todo mundo, o advogado está indicando para a população que ela tem direito, e se existe algum mau advogado que por acaso estivesse agindo de forma ilícita, isso tem que ser apontado e discutido, mas distorcer informações e dizer que existem muitos advogados captando clientes e buscando a justiça, isso não é verdade, não existem dados nesse sentido, muito pelo contrário. Existem poucos que buscam a justiça diante do número de cancelamentos, de atraso e do desrespeito aqui com Rondônia. Até porque, salvo engano, não existe um regimento da própria Ordem dos Advogados que justamente preconiza e fiscaliza e acompanha a conduta do profissional da área do direito, o advogado principalmente. Essas diretrizes, elas são acompanhadas pela instituição, né? São acompanhadas e são acompanhadas com rigor, existe um tribunal de ética e disciplina, mas não tem informação completa, é um discurso vazio das companhias que não faz sentido. E o pior, elas querem que o consumidor se cale e mais. Aqueles que estão buscando a justiça, as companhias aéreas querem capturar o judiciário, influenciar nas decisões judiciais para que o judiciário passe a julgar improcedente, a negar o direito que sempre vinha dando aos consumidores lesados. Então isso é um absurdo, isso é inaceitável. O Tribunal de Justiça soltou uma nota publicamente, respondeu a um site jurídico nacional, dizendo: nossas decisões continuarão firmes e imparciais. Mas isso é preciso chegar, de repente tem juiz que talvez com receio de que as companhias realmente vão manter esse caos aéreo, que começaram a negar indenizações, né? Então isso é preocupante, isso é grave, porque se isso realmente virar moda, amanhã a concessionária de energia elétrica vai desligar a energia querendo que tu não reclame mais dela. Então isso é algo preocupante, é uma aberração, a gente está acompanhando isso de perto, a advocacia está bastante atenta e a gente tem certeza que as soluções virão da melhor forma, Adilson. Doutor, a gente realmente está refém dessas duas companhias que aí estão? Ou existe um estudo de mercado? É possível abrir isso para que outras companhias possam se interessar para também assistir a região norte do Brasil? Há algum aprofundamento também sobre esse ponto, doutor? Esse foi um ponto bastante discutido, mas a gente percebeu, Adilson, que a agência reguladora ela não traz o mínimo de informações para que essa discussão seja ampliada. A ANAC não está cumprindo o seu papel e o mais grave, ela escreveu isso em resposta ao Ministério Público, que o mercado é livre, que ela não regula. Então, ora, vamos fechar a ANAC. Se uma agência reguladora está dizendo formalmente que o mercado é livre, que ela não regula, que ela não tem como interferir, para que ela serve? Está lá no artigo 8º da lei federal que criou a ANAC, o interesse público. E ele vem antes. Aqui nós não somos crianças, logicamente as companhias aéreas têm que ter lucro, é para isso que uma empresa serve, mas é preciso respeitar o interesse público, é preciso dosar esse lucro. Se ela ganha muito lá na região sudeste, norte, onde tem um fluxo maior de voos, então vamos ganhar um pouco menos aqui em Rondônia, vamos equilibrar isso, mas é preciso atender de uma forma justa Rondônia e também os demais estados da região norte. Isso se aplica também na política de livre mercado. Se você tem a condição específica para atuar em um determinado segmento, é evidente que em determinadas áreas você consegue uma margem muito maior e um giro muito maior.
Consequência disso, você também precisa atender outras demandas específicas que não te dão tanta lucratividade, mas que também é necessário que você esteja ali implementando a condição daquela comunidade e também fortalecendo a própria marca. Acho que faz parte do livre mercado, sem sombra de dúvidas. Exatamente. Um outro fato que chama a atenção. Hoje nós enfrentamos isso aqui de forma muito agressiva porque foram retirados os poucos que já tinham. Mas o norte do Brasil sempre foi um tanto quanto escasso, né? Sempre teve dificuldades com um determinado volume de voos. O Acre, por exemplo, sofre na pele o que nós estamos sentindo agora já há muito tempo, né? E é muito comum a gente falar sobre isso, né? Eventos, ações necessárias para a questão de atendimento na área da saúde e que acaba tendo que fazer uma espécie de baldeação, que voavam até aqui, daqui tinham que fazer 530 quilômetros de chão, e ainda não no período em que tinha balsa para atravessar, uma condição muito complicada, e isso se arrasta por muito tempo. Com tudo isso, o que a gente queria entender? O senhor cita que a ANAC, em algum ponto, pode também ter a sua parcela de omissão, talvez. Sim. Não sei se o termo seria pesado, mas está sendo omissa em chamar a responsabilidade. Por sua vez, é o governo federal que também deveria ser acionado. O que poderia ser feito para tentar cobrar também dessas instituições e até para chamar também o governo federal e, olha, cadê o olhar tão aguçado, cadê o olhar do mundo para a Amazônia? Nós somos a Amazônia. Sim. Então, nós não podemos ter também uma assistência diferenciada? Perfeito, Adilson. Essa pergunta ela é muito importante, porque aí ela mexe com a nossa bancada federal e não só com a bancada federal, também com o governo, com a estadual, os deputados estaduais, porque é preciso que as autoridades, os políticos, eles passem a gritar pelo povo, a se unir, deixar de lado a questão partidária e fazer pedidos para o governo federal, cobrar a ANAC de forma unida, inclusive com os representantes da bancada do Acre e de outros estados, a exemplo do Amazonas. Então, tem que ser um pedido de bancada. É possível, por exemplo, que algum deputado federal ou senador requeira a instauração de uma CPI em relação à omissão da agência reguladora. Isso é um verdadeiro absurdo. É preciso também acionar o Executivo Federal. De repente, o presidente não tem noção do que está acontecendo e precisa bater na porta dele. As bancadas unidas, Adilson. Noção tem. Eu vou até deixar bem claro aqui por parte da comunicação de Rondônia. Há algum tempo, eu não vou precisar a data exata aqui, nós tivemos a oportunidade, a Rádio Rondônia FM, que é super pioneira aqui na região, intermediou uma entrevista com o presidente da República em cadeia com várias outras emissoras da região norte do Brasil, como o Acre, o Amazonas, Roraima e por aí vai. Até o próprio Pará, Belém do Pará também participou efetivamente. E a pergunta é feita pelo radialista aqui de Porto Velho, Rando Silva, da Rádio 93.3, ao presidente diretamente, Luiz Inácio Lula da Silva, foi justamente a redução desses voos. E a gente tem gravado isso. E é importante, a gente até reproduziu um material sobre isso, viu, minha querida Mayra? A gente pode, daqui a pouco, pegar aqui pontos específicos do conhecimento do Dr. Tomasetti, pegar esse ponto onde há o questionamento com o presidente da República, buscar alguns representantes da nossa bancada federal e construir uma grande reportagem e tentar emplacar isso também na mídia nacional, na própria TV Bandeirantes, no Brasil inteiro. Perfeito. Onde ele disse que não sabia, mas que tomaria as devidas providências, primeiramente buscando saber. Já passaram meses e até agora a gente não... E ele disse ainda no ar, olha, eu vou ligar para você, Rando Silva. Legal. Que é o radialista. Então, é importante a gente trazer isso à tona. Nem todo mundo pôde acompanhar essa entrevista. E já que o senhor coloca... Não, conhecimento tem. Ótimo. E é importante que a gente agora consiga também sensibilizar não só a bancada de Rondônia, mas como a bancada amazônica sobre um olhar diferenciado para a Amazônia. Não só naquele olhar de, olha, a Amazônia é só árvores. Não, a Amazônia tem muita coisa além disso. Ótimo essa informação. E aí a gente traz 2 pontos. Primeiro, parabenizar o jornalista, que por ter direcionado uma pergunta de tamanho interesse público diretamente ao presidente, aproveitou a oportunidade. E aí a gente destaca o papel da imprensa, né, em especial a TV Bandeirantes, por estar colocando esse assunto sempre em destaque, né, com esse aprofundamento de detalhamento para a população. Então, aproveito para parabenizar a importância da imprensa, porque a população precisa se mover, a imprensa tem um poder gigantesco para auxiliar a população nisso. E o principal agora, Adilson, que é o segundo ponto. A bancada federal, ela precisa agir. Então, se o presidente prometeu isso, melhor ainda. Agora é todos unidos, darem as mãos e cobrá-lo.
especialmente, se possível, junto com as demais bancadas. Só acertar um dia que ele vai estar no Brasil, né? Aí eu já me abstei. Mas só para complementar, teve uma reunião, um senador se reuniu com a presidente do TJ, juntamente com o diretor da ANAC, repetindo o discurso das companhias aéreas com essa tal da problema da judicialização, sem nenhum aprofundamento, sem nenhuma sequência de cobrança em âmbito do Congresso Nacional. Então a gente precisa de atitudes realmente eficientes, reuniões e informações, repetir informações inverídicas e não baseadas em dados. A gente já está cansado, Adilson. Amanhã tem uma audiência, né, doutor? O que vai ser essa audiência? O que pode trazer de resultados, enfim? Essa audiência ela é bem interessante, eu particularmente tenho uma expectativa positiva em relação a ela. É uma ação civil pública, é uma forma de agir que algumas instituições, poderes e órgãos têm legitimidade para acionar o judiciário para buscar resolver um problema coletivo. Então o prefeito Hildon Chaves determinou à Procuradoria que buscasse judicialmente contra essas companhias aéreas uma medida bastante interessante para a retomada dos voos. Então, o pedido liminar foi esse, o judiciário não concedeu a liminar, preferiu marcar a audiência, o que é interessante para estar ouvindo e ponderando com mais tranquilidade ali para entender os dois lados. Essa audiência acontece amanhã e nós tivemos a informação, inclusive conversei hoje cedo com o secretário de governo, o doutor Fabrício Jurado, nós tivemos a informação que o Ministério Público está levando uma proposta de termo de ajustamento de conduta para essa ação. Nos chamou a atenção porque o TAC geralmente ele é feito lá no âmbito do MP. Entretanto, é interessante porque já tem uma proposta ali desenhada, que já foi pensada. Nós esperamos que essa proposta ela atenda ao interesse público, muito especialmente, Adilson, amarrando cláusulas, condições que as companhias cumpram. Porque se tiver multa irrisória, elas vão pagar dando risada e é isso que nós, advogados, temos visto com decisões judiciais, como aconteceu dias atrás, que o consumidor estava voltando de São Paulo, foi vítima de um overbooking em conexão, 67 anos de idade, Adilson, na segunda-feira, remarcaram ele para sexta-feira, ele foi largado lá em São Paulo para 5 dias depois e tinha voo na terça, na quarta e na quinta. Então, realmente parece que é uma brincadeira de mau gosto que estão fazendo com o rondoniense. Então, é preciso que tenha multas, muito importante isso, que façam essas empresas respeitarem Rondônia. Perfeito. E a audiência ela vai ser aberta? Vai ser realizada onde? Como é que é o debate? Esse tipo de audiência geralmente é aberta, tá? Vai ser na segunda vara da Fazenda Pública, no Fórum Civil, Fórum Geral ali na Avenida Pinheiro Machado. Então é interessante que a imprensa acompanhe para saber dos desdobramentos e, se possível, até captar algumas imagens e levar para a população, Adilson. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Gabriel Tomassetti, falando um pouco sobre a situação do caos aéreo. Acho que é o termo mais adequado para a gente falar sobre esse assunto. Um grande abraço, muito boa tarde. Obrigado, eu que agradeço. Satisfação grande estar aqui. Boa tarde e boa tarde a todos. O assunto é na tela da Band.